Existe um momento na caminhada cristã em que o problema já não é mais saber o que é verdade. Você já entendeu que Cristo é a verdade, entendeu que a Bíblia é a autoridade, entendeu inclusive que Deus governa a realidade. O conflito começa quando essa verdade confronta aquilo que você pensa, sente ou quer fazer. Essa pergunta interna que temos sobre o que é a verdade, ela passa então a ser: quem realmente governa quando eu não concordo? Seja bem-vindo ao Bíblia, Café e Companhia. Aqui a gente não suaviza a verdade, a gente a encara, com a Bíblia aberta e Cristo no centro, sempre. Depois que entendemos que Cristo é a verdade, surge um conflito inevitável. Meu problema agora não é mais a minha antiga ignorância, agora é a minha vontade. Nós não somos máquinas espirituais, somos mentes conscientes criadas por Deus com uma capacidade real de escolha. A submissão cristã não é automática, ela é um fluxo contínuo que vai maturando dentro de nós. O conflito nasce quando a verdade revelada diz uma coisa e a minha percepção diz outra. Imagina isso: Deus chama para agir, mas eu quero recuar. Ele chama para falar, mas eu quero me calar. Ele chama para esperar, mas eu quero avançar. A tensão não nasce porque Deus é confuso, nasce porque ainda queremos governar sobre a nossa vida. O capítulo 3 de Provérbios, versículo 5, diz: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. E por falar em entendimento, recomendo a leitura completa desse capítulo, pois é muito interessante como ele lida sobre esse assunto. Mas agora presta atenção ao que esse texto não diz. Ele não diz: para de pensar, para de avaliar, para de usar a razão. A fé cristã nunca foi anti-intelectual. O problema não é pensar demais, é confiar demais em si mesmo quando isso entra em choque com Deus. A Bíblia ela não anula a sua mente, ela apenas confronta a sua autonomia. Ela diz: seu entendimento é dom de Deus, mas não é autoridade final sobre as suas decisões. E aqui começa o ponto central. Existe uma diferença entre percepção e verdade. Você pode sentir algo com sinceridade e ainda assim estar sinceramente errado. Sensação sincera não transforma erro em verdade. Gálatas 5 descreve a realidade com honestidade. A natureza humana deseja o que é contrário ao espírito. Isso significa que a luta interna que acontece em você não é ausência de fé, é evidência de transformação. Se não houvesse espírito, não haveria conflito. Mas veja como isso funciona na prática. Quando Deus chama para perdoar, a carne pede justiça imediata. Quando Deus chama para confiar, a carne pede controle. Quando Deus chama para esperar, a carne pede atalho. Essa tensão revela algo profundo. A nossa vontade foi criada por Deus, mas ela não governa bem quando ocupa o centro. Jesus usa uma imagem simples e devastadora. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo ele vive porque permanece, mas ele não decide nada. Ele não decide onde ficará na árvore, quando será nutrido, como será o fluxo da vida. O galho não sente o fluxo da seiva, por exemplo, mas depende totalmente da árvore para manter sua vida. E aqui está algo que precisamos ouvir. O ramo não negocia o ritmo da videira. Agora compare isso com a nossa postura. Nós queremos permanecer ao lado de Cristo, mas controlando as situações. Portanto, até queremos Cristo, mas nos termos que julgamos mais confortáveis. E é exatamente aí que nasce a contenda com Deus. Porque permanecer significa aceitar ser sustentado do jeito dele, no tempo dele, pelos meios que ele escolhe. Provérbios 14 diz: há caminhos que parecem corretos ao homem, mas acabam levando à morte. A Bíblia é muito clara. A consciência pessoal não cria a verdade. Ela precisa ser formada pela palavra, confrontada pela Escritura, moldada pelo Espírito, exercitada em comunhão com a igreja. Seguir Cristo não é confiar no próprio senso moral, é permitir que ele seja transformado dia após dia
por aquele que nos conhece e sabe o que é melhor para a gente. Existe uma grande diferença entre eu acho que isso é certo e isso está debaixo do governo de Cristo? Submissão bíblica não é incapacidade de escolha. Adivinha? É justamente o contrário. Eu posso sair, mas eu escolho permanecer. Eu posso controlar, mas eu escolho confiar. Isso é maturidade cristã. Permanecer em Cristo não significa ausência de tensão interior. Significa que quando ela surge, sabemos quem governa. Deus não nos chamou para uma fé isolada. Ele nos chamou para caminhar sob a autoridade das Escrituras, na dependência do Espírito e em comunhão com a Igreja. A maturidade aparece quando, mesmo podendo escolher outro caminho, escolhemos permanecer debaixo do governo dele. Aqui eu falo por mim. Eu poderia estar em qualquer outro lugar agora, mas eu estou aqui falando de Cristo, vivendo uma vida para Ele, maturando a minha existência enquanto cristão e orando ao Senhor para que você possa viver o mesmo. A verdade de Deus não existe para confirmar as nossas opiniões. Ela existe para transformar a nossa vontade. Permanecer em Cristo é abrir mão do controle, sem abrir mão da nossa responsabilidade espiritual. É escolher permanecer, mesmo quando a carne resiste, o entendimento quer negociar, o coração prefere outro caminho. Então, na minha visão, acredito que a pergunta final não deveria ser: o que é que eu acho que é certo? Mas, estou permitindo que Cristo governe a minha vida, mesmo quando isso confronta as minhas percepções? Porque no fim a maturidade cristã não aparece quando concordamos com Deus, aparece quando obedecemos, sem negociações, com o coração aberto e disponível. Se essa reflexão confrontou algo dentro de você, não ignore essa tensão. Volte aos textos. Leia João 15 com calma, ore sobre Provérbios 3 e se esse conteúdo te ajuda a permanecer com mais consciência debaixo do governo de Cristo, compartilhe com alguém que também precisa dessa firmeza. Se ainda não é inscrito, considere inscrever-se no nosso canal para continuar caminhando conosco. E lembre-se, maturidade cristã não acontece em um único momento, ela é construída em permanência.